Amém, bom dia, gente. Podem sentar aí, né? Pensou ficar o culto todo em pé? Tudo bom com vocês? Todo mundo bem? Estão com sono? Podem ser sinceros, né? Que bom a gente estar aqui, né? Mais um domingo. Né? Graças a Deus que temos tido a oportunidade de semanalmente sermos igreja, né? Além daquilo que nós fazemos no domingo. Ontem a gente teve um momento aqui muito bom com o Jack, um casal que tem caminhado com a gente, né? Inclusive pedi oração aí pelo filho que amanheceu com muita dor no ouvido, um bebê, né? E ontem a gente teve um tempo muito bom de discipulado, né? E eu estava falando para eles que o discipulado é algo vital da vida da igreja, né? E eu acho que a gente acabou confundindo o discipulado com um programa, né? E aí é incrível como o discipulado ele é tão fundamental na vida, que é o chamado de Jesus para que a gente caminhe com ele, né? E para que a gente mude de vida enquanto estamos caminhando com ele. Eu sempre fico pensando, por que Pedro voltou a pescar depois que Jesus morreu, né? Foi pra cruz. Mano, é tipo assim, agora não tem mais sentido a vida, né? Vou voltar pra vida que eu tinha antes de eu conhecer esse cara, né? Deixa eu voltar pra aquela vida lá, porque não faz sentido. E a gente entende que o discipulado, ele muda as características daquilo que nós pensamos e daquilo que nós fazemos, né? Porque nos ensina a sermos discípulos de Jesus. Isso se tornou algo vago, né? Discípulo de Jesus. Todo mundo está em busca de ser um discípulo de Jesus, mas na verdade, a maioria das vezes a gente está em busca de sermos discípulos de um proselitismo, né? De uma ideia religiosa da coisa, e não verdadeiros discípulos de Jesus. E hoje a gente vai dar aqui... Tem a ver com o que a gente vai falar, não? Só para introduzir. Hoje a gente vai dar sequência aqui à nossa série, né, de sermões aí no Evangelho de João. A gente começou aí há 3 domingos uma exposição do Evangelho de João, versículo por versículo, né? A gente vai passar aí longos anos estudando aí todo domingo o Evangelho de João. E hoje a gente está indo para a penúltima sessão aí do capítulo 1, né? Penúltima sessão do capítulo 1 do Evangelho de João, e a gente vai falar hoje sobre um assunto que é um título de Jesus, uma nomenclatura que foi dada a Jesus e que tem muito significado dentro da história da redenção, né? Qual que é esse título que Jesus recebeu e que tem tanto significado assim para essa história, que é a história da Bíblia, né? A gente tem falado que a Bíblia, ela não é um livro com várias histórias, a Bíblia é um livro de uma história. E essa história é a história da redenção. E esse título que Jesus recebe e que tem característica e que aponta para essa história é o título de Cordeiro. Jesus, ele é o Cordeiro de Deus, né? A Bíblia aponta, o Novo Testamento aponta para Jesus como o Cordeiro de Deus, né? E lá na Antiga Aliança, o elemento do cordeiro, o cordeiro em si, simbolizava uma substituição, né? O cordeiro substituía o ser humano que estava depositando ali sobre o altar a sua devoção, né? Então o cordeiro substituía sacrificialmente, realmente ali, o ato purificador da adoração. Então o cordeiro, ele ia para o holocausto para propiciar os pecados do povo. Então essa realidade litúrgica que acontece no Antigo Testamento ali, era como bem disse lá o escritor de Hebreus, que a gente tem falado isso algumas vezes, que aquilo era uma sombra daquilo que viria a ser uma realidade clara, né? A gente vai olhar a estrutura do Antigo Testamento, o culto no Antigo Testamento era uma apresentação, era um protótipo daquilo que seria o culto cristão, daquilo que seria a vida e a manifestação do Evangelho por meio de Jesus Cristo. Então, o escritor de Hebreus vai dizer que aquilo que acontecia era uma sombra do que seria claro, né? De uma realidade mais
mais clara, né? Então a gente vê que há uma indicação aqui real do culto cristão na igreja que se inicia no Antigo Testamento. Nós cremos biblicamente que Deus só tem um povo e que Deus tem uma história e que as promessas que Deus fez, Ele fez para um povo e que nós somos participantes desse povo. Então a gente vê isso, né? Então os elementos, eles estão ali e eles estão nos indicando uma realidade vindoura. Né? Os elementos mas estão apontando para algo vindouro, onde na pessoa de Jesus Cristo, né, os pecados do povo seriam propiciados de uma vez por todas. Então, o que acontecia no Antigo Testamento é que tinha que levar sempre um cordeiro novo. Sempre, sempre. Por quê? Porque o cordeiro não é capaz de sanar o problema eternamente. Né? Então Jesus ele aparece como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque os pecados que Jesus propicia não é necessário de mais outros sacrifícios. O sacrifício é perfeito. Então a ação de Cristo na cruz, que é o ofertório de Deus, né, ali substituindo o povo, o pecado, levando sobre si o pecado do povo, significa que aquilo é um sacrifício único, perfeito. Né? Então, o que a gente quer falar com isso? A gente viu o elemento do Cordeiro no Antigo Testamento como algo que apresentava como sombra o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Lá, precisavam de mais tentativas e mais tentativas. Em Jesus Cristo, o sacrifício é único e é perfeito, e que não precisa mais de sacrifício. Né? Não existe essa de, Jesus morreria por você de novo. Não, Ele não morreria. Isso é heresia. Jesus não morreria por você de novo, porque Ele morreu, e o sacrifício dele foi único e perfeito, de uma vez por todas. Então, esse é o sacrifício real. Né? Esse é o sacrifício único aí que tira realmente o pecado do mundo. Mas passando aqui introdutoriamente pelo texto anterior do domingo passado, a gente viu no domingo passado que João Batista ele foi interrogado por sacerdotes e levitas que foram enviados de Jerusalém pela grande liderança judaica lá para poder extrair algo de João Batista. Quem que é esse cara aí? A grande massa da liderança judaica de Jerusalém manda os sacerdotes, manda os levitas, vão lá e descubram quem que é esse cara. Né? A gente viu isso. E esse cenário aqui que a gente vê é um cenário bastante interessante, porque a gente já pode perceber que o judeu ele tem uma certa curiosidade messiânica. Já é algo que faz parte ali dos ouvidos, né? Já tem falado muito sobre isso e eles têm uma certa curiosidade. Então o interesse deles de mandar os sacerdotes e os levitas é para descobrir, será que esse cara aí é o tal Messias que o pessoal fala? Será que é isso? Então as perguntas que eles fazem a João Batista, né, os sacerdotes ali e os levitas, tem uma ligação muito interessante, que é uma ligação com as respostas que os discípulos disseram a Jesus em um outro momento. Não sei se vocês lembram. Jesus chega para os discípulos e fala assim, quem o povo está dizendo que eu sou? E aí os discípulos falam, Jesus, o pessoal aí está dizendo que tu é João Batista, Elias, ou um dos profetas. Né? Essa é a resposta ali de que os discípulos dizem para Jesus sobre quem as pessoas, a grande massa, estão pensando sobre Jesus. E aí Jesus pergunta aos discípulos, e vocês? Certo, eu já ouvi o que eles dizem sobre mim, o que eles pensam sobre mim, mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro responde, tu és o Cristo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então a resposta de Pedro ali é uma das maiores afirmações que a gente encontra na Escritura. Por quê? Porque no mesmo tempo que Pedro está dizendo o que Jesus é, ele também está dizendo o que Jesus não é. Ele traz uma definição
única. Quando eu falo assim, você é o fulano, automaticamente eu estou dizendo que você não é nada além disso. Que você é isso. Então, ó, eles dizem que tu és João Batista, Elias e um dos profetas. Eles dizem. Mas e vocês que caminham comigo? Vocês que estão perto, vocês que têm visto tantas coisas acontecendo. Quem vocês dizem que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E essa afirmação ela é muito importante. É muito importante. Ele não é João Batista. Ele não é Elias. E ele não é um dos profetas. Ele não é nenhum desses. Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E por que essa informação é importante? Essa afirmação de Pedro é importante. Porque Pedro está falando de uma realidade do nível da revelação, do progresso da revelação de Jesus. A gente vê que Jesus, ele poderia muito bem chegar e se apresentar como o Cordeiro de Deus. Ele poderia muito bem chegar e se apresentar como o Redentor do seu povo. Poderia ou não poderia? Ele é Deus. Só que Deus, Jesus, ele tem um zelo pelo progresso da revelação. Por isso que Jesus fala assim, ó, tá curado, mas não fala para ninguém não. Por quê? Porque se a notícia se espalha de uma vez, não há progresso na revelação. Não há progresso. Descobrem tudo e tá tudo certo. Não, mas Jesus ele tem zelo. Por quê? Porque há um processo dentro da vocação da vida de Jesus. Há um progresso que ele tem que cumprir tudo isso. O próprio Pedro, que teve essa grande sacada, né, que não foi dele, que foi do Espírito, que afirmou, talvez uma das maiores afirmativas que a gente encontra no relato bíblico, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, segundos depois desconfiou do próprio Jesus. Repreendeu Jesus. Porque Jesus disse assim, olha, Filho do homem vai sofrer perseguição, vai ser maltratado, vai apanhar, vai morrer. Pedro olha e fala assim, tá doido? Não. Que isso? Não, não é isso não. Então ele diz que Jesus é o Cristo, e a gente sabe muito bem que Cristo não é o sobrenome de Jesus. Jesus, como é seu nome? Jesus. E o sobrenome? Cristo. Não, Cristo é a vocação de Jesus. É a vocação messiânica de Jesus. Como o mestre, como o servo sofredor. Essa é a vocação. E ele tem essa revelação de que ele não é só Jesus, que ele não é apenas aquele homem que aparentemente é um curandeiro, que aparentemente é alguém que chegou por ali e tentando fazer coisas impressionantes. Ele não é apenas isso, ele é Cristo. Ele é o Cristo, o Filho, não um filho do Deus vivo, o Filho do Deus vivo. Essa informação que a gente tem, ela é muito importante. Ela é muito importante, certo? Então aqui dentro do cenário de João Batista, ele já está abertamente respondendo, eu não sou o Cristo. Quando os sacerdotes e os levitas chegam para tentar descobrir quem João Batista é, João Batista não fala, eu sou João Batista. A primeira coisa que ele fala é, eu não sou o Cristo. Porque ele sabe que há um interesse desse povo em saber, em tentar descobrir se ele é o Cristo, se ele é o Messias. E ele já diz, eu não sou o Cristo. Né? E aí a primeira indagação sobre quem possivelmente poderia ser João Batista é a pergunta, então tu é Elias? Se não é Cristo, é Elias? É Elias então? E por que isso? Porque há uma identificação do ministério de João Batista com o profeta Elias. Jesus, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 11, ele se referindo ao texto de Malaquias 4, 5, ele diz à multidão que João Batista era o Elias que estava por vir. Ele fala isso para o povo. Por que Jesus diz isso? Por que Jesus diz que João Batista é o Elias que estava por vir?
talvez isso pode ter gerado até alguma confusão na cabeça das pessoas. Então quer dizer que João Batista é Elias? Como que é isso daí? Por que isso? Né? Porque João Batista, ele é o último profeta do Novo Testamento. Ele é o último profeta que apresenta uma das características principais do ministério profético, que é o anúncio messiânico. Então, João Batista ele é o último profeta que aparece no Novo Testamento e o seu ministério profético carrega as mesmas características do ministério do profeta Elias. Então, por isso que Jesus falou que João Batista seria o Elias que estava por vir. João Batista responde que ele não é Elias. E ele responde que ele nem é o profeta. Porque o povo perguntou, tu é Elias então? Ou é o profeta? E ele responde que ele não é Elias e nem é o profeta. E João Batista, gente, ele não está negando com isso a sua vocação profética. Ele não está dizendo que ele não é um profeta, ao negar, a dizer que não é Elias e a dizer que não é o profeta. Ele não está dizendo que ele não está negando essa característica da sua vocação. Mas esse profeta que os sacerdotes e levitas estão querendo saber se é João Batista, que ele está falando, tu és o profeta, é o profeta semelhante a mim que Moisés disse anunciou lá no livro de Deuteronômio, né? E que os judeus eles tinham grande expectativa de saber quem era. Moisés disse sobre um profeta semelhante a ele. E aí o povo ficou toda a história tentando buscar esse profeta, tentando encontrar, será que é esse daqui? Será que é esse que é o profeta? Então a intenção de perguntar para João Batista se ele era o profeta, era isso. Tu é o profeta que Moisés disse que seria semelhante a ele? É esse que você é? Já que você também não é Elias, né? Então é isso que tem aqui em volta dessa pergunta, né? Então, se João Batista afirma não ser o Cristo, nem Elias e nem o profeta, quem ele é? E João respondeu com as palavras do profeta Isaías: eu sou a voz do que clama no deserto. Faça um caminho reto para o Senhor. Ou seja, eu sou o que vem para cumprir a profecia de preparação da vinda do nosso Senhor. Esse sou eu. Essa é a pergunta essa é a resposta da pergunta que vocês precisam. Entendeu? Então sabe o que é interessante nisso? E já trazendo para um contexto mais de aplicação, a igreja, nós enquanto membros do corpo de Cristo, enquanto igreja do Senhor, a gente tem uma responsabilidade profética. E não tem nada a ver com misticismo. Mas nós temos uma responsabilidade profética. E essa responsabilidade profética já não é mais descobrir algo. Não é mais apontar para algo que tá por vir, que ninguém sabe. De que aparentemente é um enigma. Não, a atividade profética, a atuação, a responsabilidade profética da igreja é apontar para verdades antigas e atemporais. Essa é a nossa responsabilidade, né, enquanto igreja. Então, a responsabilidade profética da igreja é de apontar, por meio da mensagem do arrependam-se, que o Messias, o nosso Messias, o verdadeiro Messias, né, ele voltará. Então, essa é a responsabilidade profética da igreja. Nós temos que preparar um caminho. Por quê? Porque o nosso Messias, ele voltará. E agora ele não vai mais voltar como servo sofredor. Ele não vai mais voltar para se apresentar gradualmente. Agora ele vai voltar como rei. Ele volta como rei. Então a gente precisa preparar o caminho anunciando que o reino de Deus está próximo. Então qual que é a mensagem do Evangelho? Arrependam-se. Ah, mas essa mensagem é muito antiga. Antiga e atemporal. Enquanto estivermos aqui, essa é a mensagem do Evangelho. Arrependam-se. E essa é a mensagem de João Batista. Essa é a mensagem que ecoa no deserto. Essa é a voz que clama no deserto. A voz que clama por arrependimento, porque o reino de Deus está próximo. Então João Batista ele continua
com isso, intensificando a sua apresentação sobre Cristo. Quando ele é questionado pelos sacerdotes lá, pelos levitas, do porquê que ele batiza, já que ele não é Cristo, já que ele não é Elias e nem um profeta, ele responde lá nos versículos 26 e 27, eu batizo com água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele é aquele que vem depois de mim, e não sou digno de desamarrar as correias de suas sandálias. Olha que interessante o que João Batista está falando. Ele está dizendo que entre eles está alguém que eles não conhecem. O povo já viu Jesus. Jesus já é uma figura conhecida na região. Certo? Jesus está dizendo, o João Batista está dizendo que eles não conhecem. Por quê? Porque o interesse do conhecimento do povo é um conhecimento humano. Vocês podem conhecer até o homem. Vocês podem conhecer Jesus, mas vocês não conhecem Cristo. Vocês podem conhecer o homem, mas vocês não conhecem o aspecto divino desse homem. A gente tem falado que a ideia do Evangelho de João é apresentar que o Deus que o homem, na verdade, que Deus se fez carne, se tornou homem, né? Então, o povo pode conhecer o nome Jesus, pode conhecer o homem, mas não conhece a divindade de Jesus. Então, o batismo de João se diferencia do batismo de Jesus. É diferente, porque Jesus ele não batiza com água. Jesus não batiza, Jesus não batizou ninguém com água. A primeira vinda de Cristo, na verdade, é para uma apresentação de uma realidade eterna. Então, o batismo de Jesus na verdade, uma cirurgia na alma. O batismo de Jesus é uma cirurgia ali onde troca um coração de pedra e coloca um coração de carne. Então, o Evangelho, na verdade, é a apresentação de que em Cristo nós somos salvos. O Evangelho apresenta a ideia de que em Cristo nós somos salvos. O Evangelho não é para nos tornar evangélicos. O Evangelho, a ideia do Evangelho não é para que nós possamos nos tornar evangélicos participantes de uma religião padrão, nacional. Para que serve o Evangelho? Para dizer que eu sou crente, para dizer que eu vou na igreja, para dizer que eu faço parte de uma comunidade de fé. Não. O Evangelho é para a transformação e construção do nosso caráter. É para isso que o Evangelho atua na nossa vida. É um caráter que se caracteriza no exemplo da pessoa de Jesus Cristo. É nisso. Entendeu? Jesus, ele salva um mau caráter para transformar esse cara num cara de caráter. Então a gente tem que entender isso. O Evangelho não atua somente na nossa alma. Não atua somente em áreas que nós consideramos, áreas da nossa vida que nós consideramos ser áreas espirituais. O Evangelho, ele transforma até a maneira que eu mexo meu dedo. O Evangelho, ele me faz pensar coisas além daquilo que nós supomos que sejam coisas espirituais. Entendeu? A forma que eu pintio o meu cabelo, a forma que eu coloco um tênis, o tênis que eu uso, a calça que eu uso, o tipo de música que eu escuto, tudo isso o Evangelho veio para transformar. O Evangelho molda toda a nossa existência. O Evangelho ele não alcança somente a nossa alma. O Evangelho não nos salva somente, não é uma salvação somente da nossa alma. Entendeu? Não é isso. O Evangelho ele habita em nós tomando todos os centímetros, todos o imaginável, o inimaginável da nossa existência. O Evangelho alcança, certo? As veias. O Evangelho nos salva para que nós possamos ter uma vida plena. E a gente tem que materializar isso em tudo. Não é que simplesmente porque estou respirando. O Evangelho me faz viver porque simplesmente estou respirando. Não.
Porque tudo que nós fazemos deve apresentar o porquê do Evangelho. Tudo que nós fazemos tem que apresentar isso, certo? Então, essa é a mensagem do Evangelho. É a mensagem que não é apenas a nossa alma que foi salva, certo? O Evangelho, ele nos salva dos nossos prazeres, para que nós possamos ter o nosso prazer direcionado ao nosso Senhor. O Evangelho, ele nos salva dos nossos pensamentos. O Evangelho nos salva disso, né? Para que a gente possa ter a mente de Cristo. Por isso que o Evangelho muda o nosso caráter, né? O Evangelho nos salva da ideia que nós temos de que nós devemos dar resposta à percepção que as pessoas têm sobre nós, sobre como a sociedade nos encara. O Evangelho nos livra dessa realidade. Nós não devemos dar resposta ao que a sociedade pensa sobre nós, a como que ela nos enxerga, entendeu? A gente fica tentando moldar a nossa vida porque a gente quer dar respostas àquilo que a sociedade vai nos impondo, em tudo, entendeu? Eu preciso andar assim, eu preciso me vestir assim, porque está na moda, porque isso, porque aquilo. E a gente vai alimentando isso como algo predominante na nossa vida. O Evangelho nos livra disso. O Evangelho nos dá a certeza de que nós não precisamos dar resposta para isso. Certo? A gente não precisa dar resposta para isso. Então, em Cristo nós somos tudo o que o mundo odeia. Em Cristo. Porque nós somos participantes das suas virtudes. Certo? Então, o batismo de João só tem sentido se vier acompanhado com o batismo de Jesus. Só tem sentido se vier acompanhado com o batismo de Jesus. O batismo para remissão de pecados só tem sentido com o batismo que é selado pelo Espírito. Senão é água, né? E é por isso que nós temos falado. Viva como um batizado. Viva como quem foi batizado. E não viva para corresponder à água, mas viva para corresponder ao Espírito. O ato do batismo é legal? É. Mas o que importa não é o ato. O que mais importa não é o ato. O que importa é como que você encarna aquele ato para o restante da sua vida. Então, viva como um batizado. Viva como quem foi batizado. Certo? E aí a gente vai fazer a leitura dos versículos 29 a 34, que fala o seguinte. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele a quem eu me referi, quando disse: Vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. Então João deu o seguinte testemunho: Eu vi o Espírito descer dos céus, como pomba, e permanecer sobre ele. Eu não o teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: Aquele sobre quem você vir o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. João, então, ele está apresentando a vocação de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a gente deve se fazer uma pergunta a respeito da salvação. É algo que a gente deve se fazer sempre. Por que nós somos salvos? Será que a gente já parou para pensar nisso? Por que nós somos salvos? E a primeira coisa que deveria passar na nossa cabeça com essa reflexão é que se nós fomos salvos é porque nós precisávamos ser salvos. Por que nós somos salvos? Porque nós precisávamos ser salvos. E por que nós precisávamos ser salvos? Por que foi necessário que nós fôssemos salvos? Por que isso? Simples.
não há em nós vontade nenhuma de acerto. Por que nós precisávamos ser salvos? Porque em nós não há vontade alguma de acertar. Não há interesse algum de acertar. Não há interesse nenhum de sermos bons. Não há interesse nenhum de fazermos as coisas da maneira correta. Então por que nós precisávamos ser salvos? Porque nós não conseguimos por nós mesmos nos salvar. Nós não conseguimos. Então todos os erros da nossa vida são culpa nossa. E todos os acertos da nossa vida é culpa de Deus. Porque por nós mesmos nós não acertamos. Cara, João lá na carta ele vai dizer, nós só amamos porque fomos amados. Porque nós somos habilitados a amar quando fomos amados. Porque tipo assim, eu escolhi te amar. Sabe o que você pode dizer pro seu esposo, seu amigo? Por mim, eu te odiaria. Porque isso vem de mim. Por mim, eu te odiaria. Tá vendo essa expressão de amor? Não é minha, não. É de Deus. Tá vendo esse carinho aqui? Não é meu, não. É de Deus. Porque por mim, eu te batia. Entendeu? Porque assim somos nós. Nós somos salvos por quê? Porque nós precisávamos. E por que nós precisávamos? Porque nós somos ruins. Porque em nós não há virtude alguma por nós mesmos, de bondade. Certo? Não há. Senão que em Cristo, pelo que Cristo é e fez por nós, nós somos habilitados. Até a fé não vem de nós. Até a fé, mas eu creio em Deus. Você só crê em Deus porque Deus, o Espírito Santo, te habilitou a crer. Porque senão você também não creria. Até o fato de que a gente vem aqui, não é porque você acordou, eu quero ir para o culto hoje. Saber, hoje eu estou espiritual, eu quero ir para o culto. Não. Viu, irmão? Parece aquele clichê, né? Foi Deus que te trouxe aqui. Mas de fato foi. Entendeu? Porque você não viria. Quem é que quer acordar 9 horas da manhã no domingo? Ninguém, irmão. Ninguém quer não. Entendeu? Por que nós cultuamos ao Senhor? Porque nós fazemos parte de uma igreja? Porque a gente quer? Não. Não é porque a gente quer. É porque nós somos atraídos por Deus a tudo isso. A amarmos, a agirmos com bondade. Entendeu? Então não é sou bonzinho, fiz isso. Sou missionário, né? A gente que é missionário, né? Fica às vezes, sou missionário. Cadê vocês estão aí, ó? Faz nada, tá aqui, a gente é missionário, a gente tá aqui, ó, pregando o evangelho para as pessoas. Cara, se não é Deus, nós não podemos fazer nada disso. Porque nós não temos motivação nenhuma para fazer isso. Até o amor que nós temos por Deus, nós só temos porque Ele nos amou. E nos viabilizou a amar. Entendeu? Então todos os erros que nós temos são culpa nossa. E todos os acertos vêm de Deus, são de Deus. Né? Toda boa vontade, toda expressão de amor, toda expressão de carinho, todo desejo de fazer o bem, de ser uma pessoa melhor, tudo isso vem de Deus. Não se engane, tudo isso é obra divina, certo? Porque a primeira necessidade do homem, a primeira necessidade humana da vida, quando um bebê nasce, nós temos vários bebês por aqui, quando o bebê nasce, a primeira necessidade que esse bebê tem não é de ter o seio da sua mãe, não é de ter o abraço da sua mãe, não é de pertencer a uma família, não é de tomar um banho, não é de vestir uma roupinha. A primeira necessidade que esse bebê tem é de ter um salvador. Essa é a primeira necessidade que o ser humano, que o indivíduo tem. É a necessidade de ter um salvador. Essa é a primeira necessidade que o ser humano tem. E o profeta Isaías vai falar que sobre os ombros de Jesus estavam todas as nossas iniquidades. Sabe o que é todas? Não é 10% das nossas iniquidades, é todas. Até aquele também. E aquele outro também.
E aquilo, também. Todas as nossas iniquidades, todos os nossos pecados, todas as nossas dores. Todas as nossas dores. A gente já refletiu sobre o tanto de dor que nós temos? O tanto de sofrimento que nós temos? Todas as dores, todo o sofrimento estava sobre ele. Todas as nossas enfermidades. Isaías vai dizer que ele foi ferido por Deus. Pesado, né? O próprio filho. O pai feriu o próprio filho. Jesus Cristo, ele foi ferido por Deus. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Ele foi moído. Preste atenção. Moído. Ele foi moído por causa das nossas iniquidades. O castigo eterno que estava reservado para nós estava sobre ele. Se colocou sobre ele. E esse é o motivo pelo qual nós temos paz hoje. Esse é o motivo. Irmãos, por que a gente reclama tanto? Por que a gente vive uma vida de reclamação? Por que nós reclamamos? Por que nós vivemos em guerra? Por quê? Por que nós alimentamos as nossas dores? Por que nós fragilizamos a nossa existência tentando afirmar para nós e para uma sociedade aquilo que nós não somos? Por que nós fazemos tudo isso? Por que nós ficamos escondendo o nosso pecado? Por que nós ficamos estimando como se esse pecado fosse algo precioso? Por que a gente faz isso? Por que nós fazemos isso? Olha o que João Batista diz. Vejam. Ele começa a frase com vejam. Quando eu estava lendo esse texto, confesso para vocês que essa palavra foi a palavra que mais me chamou a atenção. Ele começa a frase falando vejam. Por quê? Porque João está externando um sentimento de admiração. Ele está externando um sentimento de adoração. Vocês lembram de quando Filipe quer apresentar Jesus para Natanael? E aí Natanael fica, como assim, mano? Pode vir alguma coisa boa daquele lugar? Não acredito. E Filipe fala assim, ó. Vem ver. Cara, essa frase é uma das mais lindas da Bíblia para mim. Vem ver. E João Batista está falando assim, ó. Vejam. Por quê? Porque não é alguma coisa comum que está tentando apresentar. Filipe não está dizendo para Natanael, cara, vai ser legal, vem ver aqui rapidinho. Não, ele está falando, cara, não vou te dizer nada não, vem ver. Por quê? Porque para ele é algo impressionante, é algo sobrenatural, é algo para além da compreensão. João Batista está falando, vejam, é o Cordeiro de Deus. Vejam, não simplesmente olhem, vejam. E há uma diferença de ver e olhar. Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é o superior a mim, né? Que ele falou. Que falou que viria. Esse é superior. Ele tem a primazia. Ele que é o primeiro. Ele é o Cordeiro de Deus e não eu. É ele. Tá pra lá, ó. É nele. É nessa realidade. Entendeu? É nele que vocês encontrarão a redenção das vossas vidas. E o versículo 31 diz, eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. A gente já falou que João Batista ele era primo de Jesus, a gente falou no domingo passado. Sua mãe, Isabel, era irmã de Maria, mãe de Jesus. Eles nasceram ali bem próximos. Mas João Batista ainda era mais velho que Jesus, né? E ele diz, eu mesmo não o conhecia. E talvez a gente possa estar pensando, como é que dois primos que moram na mesma região, que as famílias ali têm uma proximidade, como é que eles não se conhecem? Como é que ele está dizendo que não conhece o próprio primo?
Só que, na verdade, o que João Batista está dizendo aqui é que o primo ele até conhece. O primo ele conhece, mas que ele não sabia que Jesus, seu primo, era o Cristo. Ele conhece Jesus, mas o Cristo ele não sabia. Ele não sabia que era ele. Ele não conhecia a divindade de Jesus. Ele só conhecia a humanidade de Jesus, que era seu primo. E é por isso que ele abriu o caminho batizando, para que Cristo viesse e se apresentasse como Senhor do seu povo, o texto fala. Como quem veio para se responsabilizar pelo seu povo. E aí nos versículos 32 a 34 o texto diz: Então João deu o seguinte testemunho: Eu vi o Espírito descer dos céus como pomba e permanecer sobre ele. Eu não o teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: Aquele sobre quem você viu o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Então a afirmação de João Batista, de que ele mesmo não o conhecia, e agora os próprios olhos viram, acontece por causa da revelação do Espírito, certo? Seus próprios olhos viram e isso fez testificar que Jesus, o seu primo ali, né, que ele conhecia como homem, na verdade era o Filho de Deus, o Cristo, o Messias prometido, o Cordeiro de Deus, certo? Então João está afirmando o que ele recebeu do Espírito. Ele está dizendo o que ele recebeu do Espírito. Esse é o Filho de Deus. Porque o próprio Espírito de Deus disse lá no batismo de Jesus que ele era o Filho amado. O Filho em que o Pai tem prazer. Certo? O texto termina falando isso. E agora eu queria deixar algumas aplicações para a gente sobre esse texto nessa manhã. A gente observa aqui no testemunho de João que, a partir do testemunho de João, que as nossas percepções sobre quem Deus é, elas devem ser direcionadas pelo Espírito. Deus ele não é aquilo que nós imaginamos que ele é. Deus ele não é aquilo que nós queremos que ele seja. Deus ele é aquilo que o Espírito disse que ele é. Certo? Paulo vai falar lá em Timóteo que toda a Escritura, desde Gênesis até Apocalipse, é de total inspiração do Espírito. De total inspiração do Espírito. Então, deve ser importante para nós, enquanto cristãos, que as nossas percepções sobre quem Deus é sejam fundamentadas na sua própria revelação. Na própria revelação de quem Ele diz que é. Certo? Deus ele é o que é porque Ele diz que é. E Deus, isso diz respeito ao caráter imutável de Deus. O caráter verdadeiro de Deus. Deus ele é o que a Bíblia diz que Ele é. Certo? E a maior verdade aplicada para nós sobre a pessoa de Cristo, que a gente encontra na Bíblia, é que Ele é o Redentor das nossas vidas. Essa é a verdade. Ele é o Redentor das nossas vidas. E eu queria, com isso, refletir algumas coisas aqui, para aplicação também. Eu queria que você pudesse fechar o seu olho aí, enquanto a gente reflete sobre isso. Analisando tudo que a gente falou nessa manhã, sobre o que o texto bíblico nos apresentou. Queria que a gente pudesse refletir algumas coisas. O que a gente tem feito com a vida que foi conquistada a preço de tanto sofrimento? Como que nós cuidamos da vida que foi comprada com tanto sofrimento? O que nós temos feito com essa vida? Será que nós vivemos uma vida cristã de quem vive esperando pela volta de Cristo?
Ou isso se tornou só uma ideia antiga, uma ideia, um assunto antigo da igreja das décadas passadas? Será que nós acordamos e anseiamos pela volta de Cristo? Ou isso se tornou uma utopia? Será? Será que nós estamos vivendo como quem está preparando o caminho? Ou será que ainda a gente nem descobriu o caminho? Qual que é a realidade da nossa vida? Qual que é a realidade da vida que nós chamamos de vida cristã? Por que nós chamamos a vida cristã de vida cristã? O óbvio às vezes tem que ser enfatizado, porque o óbvio se tornou subjetivo. O óbvio se tornou sem peso, sem aplicação. Por que nós chamamos a nossa vida cristã de vida cristã? Será que a nossa vida cristã é uma vida cristã? Ou será que nós estamos apenas sobrevivendo? Nem vivendo, sobrevivendo. O que será? Eu queria que você pudesse fazer uma oração nesse momento. Uma oração particular. Colocasse diante de Deus essas perguntas. O que você tem feito com a vida que foi conquistada a preço de tanto sofrimento? Como você tem respondido a esse favor de Deus? Faça sua oração.